Você ouviu falar sobre os elogios do Trump ali a Miami-Dade? Miami-Dade é um grupo de cidades, tá? No qual é um condado no qual Miami está dentro. E ele falou que conhece muito bem o pessoal e muito bacana, os venezuelanos são trabalhadores e assim por diante. Deu aquela puxada de saco ali no pessoal, né? Nos latinos, nos hispânicos, mas não adiantou nada. O candidato Gonzales, lá dos republicanos, foi varrido. Varrido. Uma eleição assim, uma diferença esmagadora. E eu vou contar tudo sobre esse caso aí para vocês. O que acontece, gente? Há 3 décadas que os democratas não venciam ali em Miami. 3 décadas. É uma coisa a se pensar, né? Porque a maioria ali hispânicos, imigrantes, 70% na verdade. Miami tem, acredito que uns 450 mil habitantes. Cidade legal, bacana. Praia não é grande coisa. A não ser que eu não tenha conhecido as praias certas, mas enfim, não achei. Mas, enfim, é um destino famoso aí, né, dos brasileiros. Talvez a cidade mais conhecida ali, né, junto com Orlando e tal. Mas, enfim, perdeu. Perdeu depois de 3 décadas de vitórias dos republicanos. E outra coisa, primeira mulher eleita prefeita de Miami. Então diz muito, essa eleição diz muito, e ainda mais pela diferença, gente. São 18 pontos percentuais, é coisa assim, entendeu? Porque você ganhar ali por 1 ponto, 2 pontos, é uma coisa. Agora, 18 pontos percentuais é muita diferença. É o caso lá do Mandani, lá em Nova York, né? Que se somar o segundo mais eleito e o terceiro, não, junta não dá o total dos votos do Mandani. Então, veja bem, o candidato republicano Gonzales e a candidata democrata Riggins, loira, engenheira mecânica. Então, quer dizer, o perfil, o estereótipo, né, do Gonzales é mais para os hispânicos ali, né? Até mesmo sobrenome, né? Mas não quer dizer nada. Não quer dizer nada. E ali, essa eleição, ela é apartidária, ou seja, não aparece na cédula democrata ou republicano. Eles chegaram a essa conclusão que, por ser o administrador da cidade, não tem que ter essa divisão aí. Então, isso reafirma uma tendência esmagadora para a próxima eleição de meio de ano em 2026 nos Estados Unidos. Esmagadora. Deve ter republicano arrancando os cabelos, como diz outro. Porque, volto a dizer, 3 décadas. E ali, o Donald Trump diz que conhece muito bem, então, não adiantou absolutamente nada. Você sabe, o grande mote dessa campanha da Riggins vem de duas bandeiras que ela levantou. A primeira bandeira é a acessibilidade, principalmente se tratando de acesso à moradia, que vem aumentando muito lá nos Estados Unidos, muito. Juros aumentou violentamente, dobrou, né? Então, por exemplo, uma pessoa que há 5 anos atrás fazia lá um financiamento, hipoteca, né? Ela pagava $1.200 por mês ali no padrão médio, né, da casa, padrão estadunidense, $1.200 do valor referente ao financiamento, os juros, assim. Agora é 2.500, dobrou, gente. Pesa pra caramba no orçamento, pesa muito. Pesa muito. Torna-se insustentável. Tanto é que está tendo um movimento muito forte lá nos Estados Unidos das pessoas comprarem casa com amigos, com irmãos, em sociedade. Claro que isso aí exige um contrato, né, muito bem elaborado, tal, porque a chance de dar uma confusão não é pouca, não. Mas estão partindo para isso, para poder viabilizar o acesso a uma casa própria. Os caras estão pensando assim, pô, eu comprei já. Tem muita gente que namora a casa em 6 meses e já compra imóvel junto. Por que não comprar com um amigo que tenho há 15 anos, ou meu irmão e assim por diante? Então, tendo mudanças muito radicais, muitos despejos, né? A quantidade de despejos agora nesse ano, mais de 4 milhões agora em 2025. Então as pessoas estão assustadas com relação a isso, com relação à moradia. Os seguros, assim, cresceram absurdamente o valor dos seguros.
Enfim. Então, essa questão da moradia fala muito. Ela falou sobre isso, o Mandani falou sobre isso, e falou sobre a atuação do ICE. Aí o bicho pegou forte. Porque o Donald Trump ele fez uma campanha dizendo que ia expulsar os imigrantes ilegais com antecedentes criminais. Então ele ganhou em 2024, na eleição de 2024, ele ganhou da Kamala Harris, nesse condado aí de Miami-Dade. Ele ganhou, certo, da Kamala Harris. E veja, 70% do povo imigrante hispânico. Porque o povo acreditou que ia ser só os criminosos. Então o povo apoiou. Muito imigrante, muito votou no Donald Trump. Só que daí ele começa a prender gente que não tem antecedentes criminais. Quase a metade da população que ele prendeu ali não tem nada a ver. Ele começa a pegar gente trabalhadora, gente. Tanto é que ele fala agora, ele falou esses dias, não, eu conheço, mas tem muita gente trabalhadora, então ele deu uma aliviada, tipo assim, vote no Gonzalez que a gente não vai pra cima desse pessoal. Mas os caras estão com um pulgão atrás da orelha já. Não acredito em uma vírgula já do. Então votaram na Higgins. Porque perceberam que era uma mentira deslavada, uma coisa assim absurda do Donald Trump, né, que na verdade ele queria fazer uma limpeza étnica. Troço assim de tirar mesmo, né? Mandar de volta. Não interessa se é trabalhador ou não é. Então o povo ressabiado prefere votar de uma pessoa que no estereótipo dela não tem nada a ver com imigrante, loira, engenheira mecânica, sabe? Sobrenome estadunidense, Higgins, e tira o Gonzalez, tá aí, ó. Você viu na thumbnail aí? Eu preciso de você, não sei o que. Pare com isso. Precisa de mim pra quê? Pra eu apoiar essa política horrorosa do Donald Trump? Aí a Higgins, ela vem cruel, ela diz assim na campanha dela, essa forma como está sendo feita é cruel e desumana. Ela pega exatamente a linha que o Papa estabeleceu. Cruel e desumano. Então não pode ficar desse jeito, né? Não pode ficar. E o resultado está aí. Resultado, eu não sei como que os republicanos pretendem se virar com essa confusão. Gente, não tem outro caminho. Se eles quiserem se manter no poder, eles vão ter que partir para um golpe. Escuta o que eu estou falando. Não tem outra saída. A lambança foi tão grande que não tem outra saída. É uma disrupção, é uma ruptura nas instituições estadunidenses. Não tem outro caminho. A coisa está ficando muito nervosa, muito, sabe, difícil. Teve países que superaram regimes ditatoriais e passaram para a democracia. O Brasil foi um desses. O caminho que eu sinto lá nos Estados Unidos é ao contrário. Eu estou sentindo ao contrário. E aí o povo vai ter que agir. Vai ter que agir de forma contundente e é bom que nessas eleições próximas o povo eleja representantes que defendam a democracia. Porque lá para frente, na próxima eleição presidencial, a cobra vai fumar. Você pode ter certeza. Então, eu não sei que tipo de manobra os republicanos vão fazer, mas o fato é que o Donald Trump afundou o Partido Republicano. Afundou. Quer mais o quê? Nova York, cidade lá do Donald Trump, tomou uma lavada. Miami, 3 décadas, os republicanos ganhando. Tomou uma lavada. O que você quer que eu fale? O que você quer que eu fale? E ela daí pesou também a fala dela sobre a Alcatraz dos Jacarés lá, né? O centro de detenção. Coisa horrorosa, né? Coisa horrorosa. E agora o Trump diz que não vai mandar de volta os criminosos. Porque ele disse assim, eu vou mandar de volta, eles vão voltar. Eles vão mandar para fora do país, eles vão voltar. Então não vou mais deportar, vou deixar preso aqui mesmo. Olha só a confusão. Olha só a confusão.
Então a coisa foi para um lado assim muito ruim, cara, muito ruim. Não podia ter feito isso nunca. É o que eu digo. Não quer permitir que entre? Não permite. Mas os que já entraram não pode tratar de forma desumana. Mesma coisa a questão dos funcionários públicos lá. O cara entrou, né? Tem um planejamento para a vida dele. Agora você vai enxotar ele? Não. Evita que entre novos. Já, tem muito funcionário público. Sei lá qual foi a razão principal. Quero dizer, na verdade, eu sei qual é a razão, a verdadeira, né? A verdadeira. Agora, que eles usaram lá. Então, a coisa tem que ser desse jeito. Agora, não. Quer consertar em um ano as besteiras que vem fazendo há décadas? Não é assim. Vai ter uma reação forte. Vai ter uma reação forte. E daí não adianta o Gonzalez dizer assim, eu não posso ir contra o governo federal, tal, que quer deportar estupradores. Não adianta, filha. Não adianta falar isso. E não adiantou. Está provado aí. Então, essa maneira truculenta, cruel, arrogante, prepotente do Donald Trump, que parece muito com o cara que a gente viu lá no passado, tal de Adolf Hitler, a população reage, não tem jeito. Vai fazer o quê? Vai reagir. Vai reagir por quê? Porque não, sabe, é contra os princípios. Tudo que está sendo feito é contra os princípios. Não adianta. E o grande mal é querer mudar de uma hora para outra. Não adianta, gente. Não adianta. Ah, mas espera aí, se tiver que fazer de outro jeito, vai levar 30, 40, 50 anos, 70 anos para consertar. Paciência, velhinha. Paciência, velhinha. Que leve o tempo que for necessário, mas faça a coisa certa. Uma pessoa de 30 anos de idade, tá? O negócio deu errado, faliu, teve problemas sérios, separou, não sei o quê. Não, agora eu vou ser bandido. Agora você. Entendeu? Criminoso, você bandido. Cara. Errado. Não, mas no caso, na contrapartida, se eu tiver que fazer de outro jeito, eu vou ter que estudar, vou ter que trabalhar, vou ter que ter paciência, vou ter que passar o pão, comer o pão que o diabo amassou, vou ter que, sabe, 30, 40 anos. Pois é. Aceita. Agora, não. Negativo. Você está dizendo que eu vou ter que perder o meu status, meu privilégio, meu não sei o quê, minhas vontades, minhas viagens, meus carros importados, não sei o quê. Não, vou pro crime. Vou pra agressão, vou baixar a borracha em quem achar ruim. Não quero nem saber. Você acha que não vai ter um tipo de reação? Claro que vai ter reação. Ah, mas tem gente que tem sucesso no crime. Até sucesso no crime. Muito bem. Tem gente que tem resultado financeiro no crime. Agora, sucesso no crime não tem. Porque sucesso, bom, na minha forma de ver, é, sabe, estar bem com a família, é dar um bom exemplo, é dormir tranquilo. Sabe, isso é, agora, não se resume ao lado financeiro. De forma alguma. Eu sei que 80% das perguntas no mundo tem uma resposta só: dinheiro. Isso é verdade. Mas não pode ser assim. Daí, o que acontece? Cria esse tipo de situação. O problema maior é esse. A China vem trabalhando há décadas, engolindo sapo, mas continua trabalhando, engolindo sapo, trabalha mais, engole sapo, trabalha mais, engole sapo. Não gasta em besteira, gasta em estudo, em engenharia, em produção, engole sapo, trabalha mais, engole sapo, reinveste. Cara, não tem outro jeito, velho. Aí vai dizer, não, mas a China é culpada, não sei o quê, Não. Culpados são vocês que se acomodaram e quiseram explorar eternamente os chineses. Essa é a questão. Então não vem de conversinha. Estão nervosos, estão inconformados que estão perdendo a liderança mundial. Pois é, pois é.
Trapacearam, 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 trapacearam. E os outros trabalharam, 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 trabalharam. E vocês trapaceando, trapaceando, trapaceando. Chegou num momento que a trapaça não é mais o suficiente. É isso. É aquela analogia que eu faço. Imagina um jogo de futebol em que um gol é maior que o outro. Não, o gol que a China marca, os gols, as traves, né? A distância entre as traves que a China marca o gol é 1 metro menor do que a distância entre as traves que os Estados Unidos marca o gol. Ou seja, dos Estados Unidos é mais fácil e da China é mais difícil. E isso tem a ver com o dólar, você sabe. Sempre explico isso. Né? A facilidade do dólar, o domínio do dólar e dos fluxos, né? Domínio dos fluxos. Só que acontece, os caras, o time da China treinou tanto, e o time dos Estados Unidos folgou tanto, que a China, com um gol 1 metro maior, seu próprio gol, 1 metro maior, consegue ganhar o jogo dos Estados Unidos com uma trave de distância 1 metro menor. É isso que está acontecendo, gente. Aí os caras ficam nervosos. Não, de jeito nenhum. Então vamos mudar. Vamos mudar o jogo. Vamos colocar outras regras aí. Né? Só pode a torcida nossa. O juiz é nosso. Nós que escolhemos o juiz. Quer dizer, eles vão aumentando o número de regras, tá? Inconformados que com toda a sacanagem que eles fizeram pro mundo, eles estão perdendo. É isso, gente. Só não enxerga quem não quer. Só não enxerga quem não quer. Ah, mas então o que vamos fazer agora? Não, nós temos aí uns policiais aí. Vamos fazer o seguinte. Nós temos aí os seguranças do estádio. Vamos sequestrar o melhor jogador deles. Você está compreendendo? Você está compreendendo? É isso. Por que querem a Venezuela? 70% do petróleo da China é importado. Os Estados Unidos é autossuficiente em petróleo. Quer dizer, a China precisa do petróleo que vem de fora. A Venezuela tem a maior reserva de petróleo do planeta. Você tem alguma dúvida do porquê que querem invadir a Venezuela? Ah, porque não tem democracia? Conversa fiada. Tem muito país lá no Oriente Médio que não é democracia e os Estados Unidos se dá super bem, tem o tapete vermelho, nunca criou problema. Tem negócios, inclusive, ganha aviãozinhos, tá? Ganha jatinho de presente, esse problema. Então conta outra. Essa questão de democracia conta outra. Essa não vale. Tá compreendendo? Então, com todos os defeitos, eu não vou entrar em questão do Maduro isso, Maduro aquilo. É aí quem tem que resolver, quem tem que julgar é o povo venezuelano. Mas o fato é que a gente sabe por que está acontecendo. E está errado. Está errado. Porque não é isso que vai resolver. O que vai resolver é aprender a jogar bem dentro das 4 linhas. É isso que vai resolver. E é isso que o povo estadunidense, o governo estadunidense não quer fazer. Eles querem aumentar as vantagens dele. A nossa trave vai ser menor, a torcida é só a nossa, o juiz nós que escolhemos, vamos sequestrar o melhor jogador do time deles. Agora, por que não desenvolver, fazer os jogadores jogarem bem, jogarem melhor? Ah, não, mas isso é muito chato. Tem muito treino, muita dedicação, isso é muito chato. Melhor é sequestrar o jogador do time contrário, melhor não proibir a torcida deles, a trave deles não muda de lado no meio do jogo. Fica sempre no mesmo lado e a trave deles é maior, mais larga, para facilitar o nosso gol, é claro. O juiz é nosso, dá uma graninha para ele também. É isso. Só que eu digo, quanto mais se concentra nesse tipo de situação, mais se acomoda, menos treina, menos competente. Está entendendo? Aí, em vez de... Daí acaba toda essa maracutá, essa coisa. Sai do treino, que em vez de ser um treino de 4 horas, é um treino de 2 horas. Eu fui campeão brasileiro de handball, né? Chegava a treinar 6 horas por dia. Teve épocas que eu treinei 6 horas por dia. De 15 anos de idade eu tinha quando eu fui campeão brasileiro de handball.
Então eu sei do que eu estou falando, o que é um treino, o que é treinar, o que é se dedicar. Bom, então, o que acontece? Os caras, não, em vez de treinar 4, 6 horas por dia, não, vamos treinar meia hora só e o resto do tempo vamos tomar uma birita, vamos. Né? É isso. Consumir uma droguinha. É isso. Não tem saída, gente. Entendam. Não tem saída. Os caras vão entrar pelos canos. Isso eu falo já desde o começo do canal. A diferença é a seguinte: se mudar a maneira de pensar agora, daqui 30 anos, daqui 40 anos, pode superar essa fase e renascer um novo país. Líder? Não. Esqueça. Isso esqueça. Nesses 30, 40 anos, China, Índia, Brasil, entende? Todos esses países aí vão passar, em termos de PIB, vão passar na frente. Só que ainda está entre os 6, gente. Isso que eu quero dizer. Agora, se não tomar essa atitude e continuar nessa toada aí, vai tomar uma ripada na bunda do mundo. O mundo vai dar uma ripada na bunda dos Estados Unidos. Ah, mas nós vamos morrer atirando. Ah, tudo bem. Mas você acha que a Europa vai entrar junto com vocês? Vão estar isolados, gente. Isolados. Isolados. O que vocês fizeram? Né, se unindo na Segunda Guerra Mundial, os aliados, para derrotar a Alemanha, é o que vai acontecer com vocês agora. O resto do mundo vai se unir para derrotar vocês. Tá? Porque vocês não se cansam com o seu representante, o Dodô tripolar, que é negativo, não se cansa de ofender as pessoas. Agora diz que os líderes europeus são fracos, são patéticos. Tá compreendendo? Então, o caminho natural é dissuadirem a OTAN, dissuadirem a União Europeia, sai ou te expulsa a França, que está criando problema lá, né, no acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Tira. Tá? Então é esse tipo de coisa que vai acontecer, cara. Os incomodados que se retirem. Aliás, eu preciso fazer um vídeo, acho que o próximo, sobre essa questão, que já está enchendo o saco essa questão da França, né? Os caras querem dar uma canseira na gente, né? Arrastando, né? E apostando na nossa ansiedade em fechar esse acordo. Dá um recado aí pro Lula e pessoal, sai da mesa de negociação. Agora. Sai da mesa. Com esse joguinho aí de ficar botando pressão, sai, joga a pressão para cima deles. Diz assim, ó, o negócio é o seguinte, nós estamos abandonando a tentativa de fechar esse acordo entre o Mercosul e a União Europeia, porque a gente está de saco cheio com esses meia dúzia de franceses aí que estão enchendo o saco. Ontem eu conversei com um amigo meu rapidamente, que mora lá em Barcelona, economista. É um cara instruído, cara. Aliás, acho que até vou um dia chamar ele para a gente trocar uma ideia aqui. Ele falou a mesma coisa que eu penso, cara. A Espanha está a favor do acordo. Só que a França fica botando. Então joga a pressão para o lado dele. Tipo assim, você tem que fazer os outros países, a Alemanha, a Espanha, todos os outros que querem o acordo com a União Europeia, olhar para a França e dizer, tá vendo, cara? Vocês estragaram um troço que tinha tudo para dar certo. Um mercado de 700 milhões de pessoas. União Europeia e Mercosul. 700 milhões. Tira o time de campo, sai daí, da mesa de negociação, e diz, ó, vamos deixar claro, a gente está saindo por causa desses franceses aí, tá? Dessa turma aí. Que está sendo manipulada pelo governo estadunidense, tá? Que não quer a formação de um bloco de 700 milhões de pessoas para rivalizar com eles. Não, eles preferem encostar destroyer e não sei o que, tá? Sai. Daí joga a pressão. Daí a Alemanha, a Espanha, todos os outros países que querem o acordo vão para cima da França e vão dizer, bicho, então sai fora. Sai fora porque senão nós saímos. Nós, a Alemanha, por exemplo, que se una lá com Liechtenstein, com Islândia, Noruega e Suíça, que já assinaram o acordo, tá? Aí eu quero ver o bicho pegar. Aí eu quero ver. Porque eles estão dando uma canseira na gente para chegarem num ponto que não é favorável para a gente.
Só que não se esqueça que a União Europeia está afundando e o Brasil e o BRICS estão subindo, então vão se lascar. E quando eu falo vão se lascar, não é a maioria da União Europeia que quer o acordo. O que eu quero, se vão se lascar, é essa meia dúzia aí de pecuarista francês aí que é pau mandado aí do governo estadunidense, que não quer a formação de um bloco tão forte. 22 trilhões de PIB, cara. Ai, ai, ai. Não é brincadeira, velho. Não é brincadeira. Daqui a pouco os caras fazem um acordo aí e dizem, não, agora vamos ajudar a América Latina a se militarizar e tal, porque tem interesse, né, cara? Tá entendendo? E os Estados Unidos vai perdendo protagonismo, perdendo protagonismo, perdendo protagonismo. Então a situação é essa, cara. A situação é essa. Tá? E a eleição da Higgins, que é o nosso tema inicial aí, demonstra que a cobra vai fumar. E vai fumar mesmo, cara. Escuta o que eu tô te falando. Pessoal, compartilhe, comente, se inscreva, manda um like aí, faça qualquer coisa. Só não fique parado. Um abraço, até a próxima.